Religião, futebol e política são coisas que a gente não deve discutir, não é? Só que não. Nos últimos 30 anos aqui no Brasil foi Mensalão, Petrolão, BNDES, JBS, Lava Jato, Covidão. Foram centenas de bilhões de reais desviados por corrupção. Definitivamente nós precisamos nos envolver mais com política. Dos impostos que nós pagamos, de um combustível que a gente abastece, de um pirulito que a gente compra, vai imposto. O Estado deveria ser responsável pela saúde, educação e segurança. Trazendo aqui para a realidade de Ubajara, a gente acaba ficando sabendo do quão crítico é a questão da saúde aqui no município. Um município em que, se você, por exemplo, levar uma queda da moto e tiver uma fratura exposta, cara, você não vai resolver o seu problema aqui no nosso hospital, infelizmente. Por maior esforço das pessoas que estão lá, mas você não vai ser bem atendido. Uma outra experiência que eu tive com relação à educação, eu voto em um local, eu voto ali em frente na maçonaria, voto na maçonaria, e como eu mudei de endereço, eu achei que eu ia votar em um outro local, e aí fui numa escola aqui próxima à minha casa, e fui ver se a minha zona eleitoral estava lá, e aí eu entrei nessa escola pela primeira vez, e no corredor que ia até a zona de voto, que ficava no final do corredor, eu passei por várias salinhas de aula, de crianças. E tinha uma sala aberta e eu parei e eu entrei na salinha. E fiquei espantado, porque as cadeiras eram retas, pequenas, quebradas, a parede não estava pintada, a cor da parede era uma cor escura, quadro de giz, pouca iluminação, pouca ventilação, e eu fiquei imaginando, caramba, como é que uma criança se desenvolve num ambiente como esse? Infelizmente, essa é a qualidade das salas de aula do município, né? E eu acredito que em todo o Brasil está assim. Com relação à segurança, outro dia minha mulher saiu para correr, feliz da vida, e na esquina aqui de casa, dois caras na moto pararam, colocaram arma na cara dela aqui em Ubajara, na esquina da minha casa, 7 horas da noite. Roubaram o celular dela. Né? Um celular caro, que a gente não tem condições de sair comprando celular todo ano, né? Somente esses celulares bons. Chegou em casa assustada, apavorada, cara, acabei de ser assaltada aqui na esquina, então não temos segurança também. Então, tem alguma coisa muito errada no nosso país, né? Tem uma coisa muito errada, e eu vejo essa questão da necessidade de ter uma grande mudança na política. Não somente do país, mas a mudança tem que começar no município, e nós temos que participar dessa mudança política aqui em Ubajara. Eu vejo muitos amigos bons, pessoas inteligentes, profissionais, ligados à família, trabalhadores, pessoas honestas, mas calados, num silêncio eterno com relação à política. A gente vê pessoas que ainda falam em vender votos. Cara, vender votos no dia de hoje, nós precisamos eleger políticos mais capacitados, mais competentes, mais comprometidos com a questão da política em si, né? E não assistencialistas. Para mim, essa questão do envolvimento com a política é algo que cada vez mais se torna necessário. Eu mesmo agora estou aqui me expondo para falar de política, quando poderia estar falando de ciência ou podia estar falando de alguma coisa ligada à minha empresa. Mas esse é um ano de eleições, né? E o Brasil está precisando de uma grande mudança, de uma grande guinada. Já chega, nós precisamos de um país mais forte, de um país mais rico. Nós já estamos com mais de 100 dias de quarentena. Algumas cidades aqui da Ibiapaba ainda estão fechadas. Imagine como é que está a cabeça de um cara dono de restaurante, dono de hotel. São 40 milhões de informais no Brasil. Desses 40 milhões de brasileiros, eles já perderam 80% de suas receitas por causa dessa quarentena inventada pela OMS. Que na verdade deveríamos proteger apenas os vulneráveis e não colocar toda a população fechada.
além dos 3 milhões de desempregados que já existiam, agora vamos botar aí mais 20 milhões de desempregados, nós vamos ter uns 60 milhões de brasileiros desempregados. É muita gente, é muita gente. Essas pessoas que estão desempregadas hoje, vai ser muito difícil elas serem contratadas nos próximos meses, a menos que aconteça uma reviravolta no mundo, uma mudança muito grande em pouco tempo, e a gente sabe que isso não acontece. Então, definitivamente, nós temos uma oportunidade, agora esse ano, nas eleições, de fazer mudanças concretas. Então, saia da zona de silêncio, se envolva mais com as questões da política do seu município e participe e faça boas escolhas, porque definitivamente o seu futuro próximo depende dessas escolhas que você vai fazer esse ano. Um bom final de semana a todos e a gente se vê por aí. Até lá.